O dólar está despencando em relação às principais moedas ao redor do mundo, e aí cria aquela grande questão, né? Será que estamos diante de um colapso do sistema euro-dólar, onde o dólar perde cada vez mais valor, e aí chega um momento onde alguma coisa vai precisar substituí-lo? Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então isso aqui, na verdade, cria uma grande confusão, principalmente quando você avalia esse gráfico aqui do DXY, que agora está chamando bastante atenção, porque no momento que eu estou gravando esse podcast, ele tá abaixo dos 97, o que é bem baixo se você comparar em relação ali aos anos passados, né? Então já faz bastante tempo que a gente não vê níveis tão baixos. E aí cria grande preocupação justamente que está em queda livre. O que significa isso? É um colapso da moeda de reserva global. E aqui que a gente precisa entender um pouco do que eu falo mais, o que eu sempre falo nesse podcast, que é a mecânica monetária. Então, primeiro é importante entender que o sistema euro-dólar é um sistema fora dos Estados Unidos, com muito mais dólares do que os Estados Unidos, e ele é regido pelo mundo inteiro, mas ele é baseado em crédito. Isso é extremamente importante de você entender. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um sistema que é puramente baseado em crédito, você sempre tem o principal mais os juros a serem pagos naquela dívida. Então, isso, se você tem o DXY caindo, significa que a quantidade de dólares que está sendo gerado via crédito fora dos Estados Unidos está cada vez maior, porque está diluindo a quantidade de dólares em relação ao resto das outras moedas. Só que isso aqui é visto como uma má notícia, é visto como um momento de desdolarização, porque você perde o poder de compra do dólar em relação às outras moedas, mas na verdade significa o contrário. Significa que isso aqui é a liquidez do dólar aumentando cada vez mais, fazendo esse sistema se perpetuar. Porque a partir do momento que você tem geração de crédito, você consegue fazer mais negócios, você consegue ter mais empresas, mais fábricas, mas também você consegue ter, principalmente, mais liquidez para os mercados. E é exatamente isso que você está vendo nesse exato momento, porque quando você olha aqui para a SP500, ela está literalmente nas máximas históricas. O mercado é definido pela liquidez. Hoje é muito mais voltado para investimentos passivos, a mecânica passiva de investimentos, independente de quais são as ações que vão vencer. Isso também se reflete no próprio Bitcoin. Então você olha aqui o preço do Bitcoin perto das máximas históricas, também é um grande barômetro de liquidez. E outra coisa bastante interessante, você tinha antes toda uma narrativa da morte dos bonds americanos, da dívida americana, porque ela não é mais confiável, porque os juros estão disparando, sendo que agora você tem uma reversão completa. Na verdade, você também tem capital indo para bonds, né? Quando você tem aqui os de 10 anos, já está abaixo ali dos 4,3, 4,20 e alguma coisa. Então, você vê claramente aqui uma reestabilização desse mercado, e essa volatilidade caindo um pouco mais, né? Quem me acompanha aqui no podcast sabe que eu falo como os bonds americanos são usados como colateral justamente para gerar crédito ao redor do mundo em Ripple, que é o que eu sempre falo. Você tem aquele colateral que é um dos melhores ainda, é aquele de curto prazo. Então esse aqui é o de 2 anos, por exemplo, que é um colateral super bem visto, ele está despencando, já está aqui nos seus 3,7, né? Então, assim, isso aqui só gera liquidez, só gera mais demanda por dólar, e só que ao mesmo tempo, esse DXY estando baixo significa que ele está fluindo para o resto do mundo. Você vê as bolsas ao redor do mundo também subindo. Então você está ali com uma abundância de crédito nesse exato momento. E é claro que isso cria uma série de confusões, afinal de contas, né? Como é que eu posso investir o meu dinheiro dessa forma? Será que agora voltou aos Estados Unidos? Eu devo ficar no Brasil? Porque afinal de contas o dólar despencou em relação ao próprio real. E é para isso, se você tiver alguma dúvida, quiser dar uma avaliada no seu portfólio, você pode usar o link na descrição abaixo para falar com um dos nossos assistentes. Agora, se você quiser se aprofundar no sistema euro-dólar, entender, né? Porque muitas das coisas que eu falo nesse podcast são bastante contraintuitivas em relação ao que você vê por aí, eu criei esse Substack, não somente com os mesmos vídeos que você vê aqui no YouTube, e também eles transformados em artigo, em texto, se você quiser ler, e também sem propaganda, como também
todos os artigos exclusivos que eu faço, onde eu entro aqui no detalhe, para você de fato entender também com gráficos, com toda a história, o que acontece com o Fed, como que funciona o sistema Eurodólar, e também vídeos exclusivos para membros, como se fosse uma mini universidade. Eu boto bastante esforço aqui nesse Substack, e se você quiser, você pode entrar no link da descrição abaixo também. Então vamos lá, continuando aqui, é importante a gente entender esse gráfico aqui que foi feito pelo próprio Brand Johnson, que acho que talvez seja a melhor forma de explicar isso para você. A grande confusão que a gente tem com o DXY é que ele colocou esse gráfico já desde os anos 70 até agora. Ele mostra aqui o que veio acontecendo, né? Inclusive nos anos 80 ele disparou aqui para 160. Esse realmente é um momento que poderia ter entrado tudo em colapso, né? Mas teve uma reversão que aconteceu. Então, a preocupação é o dólar que sobe, é o dólar que fica mais forte, e não o dólar que fica mais fraco. Quando você hoje tem uma tendência de queda, você, na verdade, está criando um processo de redolarização da economia. Por quê? Porque ela é baseada em crédito. Mais crédito gera mais liquidez gera mais atividade econômica e atividade financeira, mais alavancagem, mais liquidez para os mercados. Agora, essa dívida precisa sempre ser paga. Todo o processo de crédito, todo o sistema expansionista de crédito, ele é como se fosse um tubarão, que você precisa nadar, se parar de nadar, ele morre. E chega um momento que ou as empresas não conseguem mais pagar a sua dívida, ou você teve um prejuízo numa alavancagem, você acaba destruindo aquele recurso. Então, da mesma forma que você cria, você também destrói. E isso é uma coisa deflacionária. E é nesse momento que você começa a ter uma escassez de dólares. Às vezes, pode ser falta de colateral no sistema Ripple. Você não consegue obter o colateral para poder obter crédito, né? Eu explico bastante isso nos meus capítulos de podcast. Então, assim, isso é uma coisa que acontece sempre em ciclos. Então, a expectativa de todo mundo é que isso só vá para baixo, para baixo, para baixo, continue caindo até uma hora que tudo desaba e você agora precisa de um substituto, né? Uma outra moeda do BRICS, o Yuan, agora vai ser Bitcoin, vai ser ouro, cada um tem sua teoria. Só que é exatamente o contrário. Essa preocupação tem que acontecer quando você começa a ter uma disparada do DXY, os países começam a ter cada vez mais problemas para obter dólares, que foi exatamente o que aconteceu em 2022. 2022 ele chegou ali bem perto de criar sérios problemas, né? Não chegou a bater 120, mas ali quando deu 115, você tinha praticamente uma paridade com o euro, o pound estava menos de 1,15 para o dólar, estava extremamente complicado, aí sim cria bastante medo. É aí que você começa um processo de desdolarização, porque se você tem uma moeda que ela fica cada vez mais rara numa espiral deflacionária e você não consegue obter aquela moeda para arcar com suas dívidas, o que acontece? Você não consegue, você tem um colapso de ativos, você é obrigado a queimar ativos, você é obrigado a vender ouro, vender Bitcoin, vender seus imóveis, e mesmo que eles estejam completamente saudáveis no mercado saudável, o problema não é o ativo, o problema é a moeda na qual aquele ativo está denominado. Esse é o processo de desdolarização, esse é o processo que criaria um problema de destruição desse dólar. Só que aí você cria um grave problema hiperinflacionário nos outros países periféricos ao eurodólar, porque países que não conseguem obter aqueles dólares precisam imprimir mais das suas moedas nacionais para poder intervir no câmbio e tentar segurar e adquirir aqueles dólares futuros por um preço maior. Esse é o problema. Então é por isso que nesse sistema solar, digamos assim, você acaba colapsando de fora para dentro e não de dentro para fora, como muitos esperam. E é essa que é a grande confusão que é criada. Então é isso que eu queria trazer para você, porque quanto mais baixo for esse DXY, se a gente continuar vendo essa tendência acontecer, significa que é aquela bola de vôlei que eu estou empurrando dentro da água, que eu criando mais crédito, mais alavancagem, mais crédito, mais alavancagem e mais riscos. E chega um momento que isso acaba retornando, porque ou eu estou fazendo o pagamento daqueles juros, ou eu estou tendo inadimplência, ou eu estou tendo uma chamada de margem em alguma posição, alguma quebradeira, e aí começa a subir novamente o DXY, tendo aquele empuxo daquela água
água que leva ali a bola de vôlei. Então talvez seja uma analogia, eu tento sempre trazer, né, em cada capítulo uma forma, né, de dar ferramentas para você poder entender como que funciona a tubulação do sistema monetário mundial. Então eu espero que isso ajude você a entender cada vez mais, e isso aqui obviamente cria excelentes oportunidades de dolarização, etc. Então, assim, eu não veria isso aqui como uma calmaria agora para sempre, né? E a gente sempre cria aquela que a gente chama de recency bias, ou seja, o que se aconteceu até agora vai continuar acontecendo, porque nesse exato momento são os momentos que as pessoas não aproveitam esse tipo de oportunidade, porque realmente ela pode ter uma reversão a qualquer momento.